Olá, queridos, Pai do Senhor Jesus, como sempre um prazer estar aqui com você. Palavra de Sabedoria é o seu devocional. Todo santo dia estamos aqui compartilhando com você um pouco da esperança, da fé, do amor de Cristo Jesus. Obrigado a você que nos dá o prazer da sua companhia. Obrigado a você que compartilha esse tempo com a gente, você que divide esse espaço todo dia de comunhão, de fé, de esperança, de amor. Muito obrigado a todos que estão com a gente, que Deus te abençoe grandemente, que a tua casa, que a tua vida possa ser impactada pela palavra de Deus de maneira positiva, tá bom? Sempre estamos compartilhando verdades bíblicas. Esse é o centro do Palavra de Sabedoria. Quando a gente fala, quando a gente diz algo aqui para você, é extraindo princípios bíblicos, que é a razão pela qual nós acreditamos que devamos estar aqui comunicando com você, compartilhar princípios bíblicos, dividir o tempo bíblico, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é luz para o nosso caminho. E se você segue o que diz a palavra de Deus, sempre será o melhor para você. Sempre você irá bem. Então, hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de qualidades inesquecíveis daqueles que lideram, daqueles que estão comungando, de pessoas, de indivíduos. E eu vou seguir mais uma vez o exemplo de Cristo Jesus. Eu vou trazer agora sobre a qualidade de ensinar. Uma das qualidades que todo mestre, que todo professor deve desenvolver é a qualidade de ensinar. É aprimorar cada vez mais. Você que é líder, você que é pai, você que é mãe, você que é gerente, é diretor de empresa ou o próprio dono da empresa, você tem que desenvolver essa capacidade para liderar. Essa capacidade que se manifesta também ensinando. Então, seja aquele mestre, seja aquele professor que ensina. Quando a gente vai olhar a palavra discípulo, quer dizer que o discípulo é alguém que é um aprendiz, é um seguidor, que vive ensinando as pessoas. O discípulo é aquele que aprende com aquele que está ensinando. E com isso, ele vive ensinando. É uma dinâmica o tempo todo. Ora você está aprendendo, ora você está ensinando. O discípulo é aquele que segue o seu mestre, segue as orientações, segue o que o mestre está dizendo. E ao mesmo tempo, ele também está ensinando. É uma faca de dois gumes. Tem dois lados nessa moeda. Você tanto está recebendo, como você também está doando. Você tanto está se enchendo, como também está compartilhando. Você tanto se alimenta, como também parte o pão. Esse é o processo do discípulo. Ser um discípulo é alguém que aprende e alguém que ensina. Quando a gente vai olhar para Jesus, lá em Marcos capítulo 10, versículo 1, a palavra de Deus diz que Jesus saiu dali e foi para a região da Judeia e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Olha esse detalhe. Jesus, segundo o seu costume, já era hábito, já era um costume de Jesus. Ele ensinava. O líder, o mestre, a referência dentro do grupo, a pessoa que influencia, ela precisa estar disposta a compartilhar experiências, compartilhar conhecimento, compartilhar um pouco daquilo que acumulou ao longo do tempo e que pode dividir com outras pessoas. Por isso que o mestre deve ensinar. Você que é líder, você que me escuta nesse dia, você que é uma pessoa que exerce influência em seu círculo de convivência, desenvolva isso. O tempo todo esteja ensinando algo. Você se torna uma referência dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho. E essa referência que é você, por alguma razão, por algum motivo, por alguma atitude, é porque você está ensinando. É porque você está transmitindo. É porque tem algo em você que está inspirando outras pessoas, mesmo que não seja o seu objetivo. Às vezes as pessoas não querem carregar essa responsabilidade, né? Entre aspas. Não quer carregar essa sensação
de ter que ensinar. Mas, na verdade, é isso que acontece. É isso que acontece. Ou para o bem ou para o mal, você está ensinando. O que você tem que pensar, se você for alguém responsável, se você for uma pessoa que valoriza aquilo que você é, que você significa e tudo mais, então você vai se preocupar com aquilo que você está ensinando. Você não vai querer fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, não vai ser inconsequente. Mas se para você diz assim, não, estou nem aí, eu não sou exemplo para ninguém, eu não quero que ninguém me pressione, eu não quero sentir isso, você acabou de exercer uma influência. Acabou de ser exemplo, só que do lado ruim, do lado negativo, que é o lado que você não se compromete, não tem responsabilidade e ponto. E fica um pouco desleixado com as coisas. É nisto que eu quero te chamar a tua atenção. Seja aquele que compreende, que está ensinando com a sua vida, com o seu conhecimento, com as suas experiências. E seja aquele que propositivamente faz algo para transmitir para seus filhos, faz algo para transmitir para seus pares, faz algo para transmitir para as pessoas que estão perto de você. E a minha torcida aqui com você é que aquilo que você está transmitindo seja bom. Ok? Porque para o bem ou para o mal, você está transmitindo alguma coisa. Então você está ensinando. Para o bem ou para o mal, ou por ação ou por omissão, você está ensinando. Então é melhor você agir propositivamente, em vez de você agir de maneira omissa. Porque na sua omissão é contraditório, né? É verdade, é contraditório, mas é verdade. Na sua omissão, você também está ensinando. Você já escutou aquela frase que diz que no silêncio a gente fala? Ou seja, a frase é contraditória, mas ela é verdadeira. No silêncio a gente fala. Então, quando você se omite, você está agindo também, está fazendo alguma coisa. E nessa sua omissão, pode ser que a tua iniciativa não foi boa em você fazer essa escolha de omissão. Por isso, eu volto à minha primeira fala. A primeira coisa que eu disse hoje. O líder, o mestre, ele ensina, ensina, ensina. Essa é uma qualidade que você tem que cultivar, tá bom? Semeie, adube essa qualidade. Jesus fazia isso, que é a nossa referência. Jesus agia assim. O texto diz, como era o seu costume, segundo o seu costume, ele ensinou a multidão. Ele parava com os discípulos e ensinava. Ele parava no tanque de Betesda e ensinava. Ele parava na beira do caminho e ensinava. Ele parava para curar uma pessoa e ensinava. Em todo momento ele estava ensinando. Ele entrava na casa de Lázaro e estava ensinando. E é essa atitude propositiva que eu quero ensinar a você a fazer. Que eu quero reforçar para que você faça. Se preocupe e se interesse em transmitir os conteúdos com aqueles que você convive, com aqueles que você tem um relacionamento. Olha só, em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus enfatiza tão grande essa questão do ensinar, que ele dizia, aprendam de mim. Você lembra esse texto bíblico? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Lembra? Por quê? Porque Jesus está enfatizando de novo, de novo, de novo. Em Mateus 4, 23, Jesus estava ensinando nas sinagogas. Jesus não perdia uma oportunidade. Em Mateus 5:2, e passou Jesus a ensiná-los, dizendo, de novo, ó, Jesus, de novo. Aí Mateus 7:29, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 29. Porque Jesus as ensinava como quem tem autoridade. Novamente reforçando isso. Dentro das metodologias de ensino de Jesus, uma que ele utilizava muito era exatamente as parábolas. Era uma forma dele poder contextualizar uma mensagem e aplicar conforme o contexto das pessoas que ele estava se comunicando. E aí vem a dica. Aprenda a se comunicar no contexto das pessoas que você está comunicando, que você está interagindo com elas. Se proponha a ser essa pessoa que, se você precisa usar uma linguagem mais próxima
da cultura e da realidade daquela região, use a cultura e a realidade daquela região para poder se comunicar. Era assim que Jesus fazia. Jesus falava, e falava usando os elementos que tinha ali, da agricultura, do tempo, dos elementos do dia a dia das pessoas. E ele contava histórias, e nas histórias dele trazia os ensinamentos e as aplicações. Jesus era um mestre que ensinava. E é isso que eu quero incentivar você a ser. Seja aquele que está sempre ensinando e transmitindo um bom conteúdo. Estamos aqui com você falando sobre aulas preciosas de Jesus. Como o líder que sempre ensinava, ele nos ensina a fazer a mesma coisa. E eu estou aqui te incentivando a fazer isso. Ensine, se preocupe, se dedique, se interesse em parar para ensinar. Não transfira o ensinamento da sua casa para outras pessoas. Seja você que está lá na sua casa ensinando. Não transfira a filosofia da sua empresa para outras pessoas. Construa você, com seus pares, a filosofia da sua empresa. Não transfira o discipulado dos seus membros para outra pessoa. Seja você que está ali promovendo o discipulado com o grupo que você trabalha na sua comunidade. Seja você, como Jesus, aquele que está agindo, ensinando. Esse é o tema de hoje. O mestre que sempre ensina. E já que a gente está continuando a falar sobre Jesus, eu vou pegar uma das salas de aula de Jesus. Jesus, como disse, ele era magnífico em se apropriar dos elementos do seu dia a dia para poder estar ensinando as pessoas. Jesus fazia isso demais. Ele é muito bom nesse processo. Então, olha só o que ele fez. Ele pegou aquele momento dos 5 pães e 2 peixinhos e fez um treinamento com os seus discípulos, ensinando a eles algumas questões. Primeira questão, lá em Lucas 12, versículo 12, capítulo 12, versículo 12. Olha o que ele diz. Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Jesus, porém, disse: dai-lhe vós mesmos de comer. Então, Jesus pegou a situação dos 5 pães e 3 peixinhos e já foi transformando numa sala de aula. Já foi transformando num momento de aprendizado. Primeira coisa, o verdadeiro líder não foge do problema, mas viabiliza soluções. Aqui é uma lição de vida para nós. Nós temos que aprender a encarar os problemas como oportunidades e não encarar como problemas como finalidades. Quando você encara o problema como uma finalidade, você acaba jogando toda a força, toda a energia, todo o foco no problema, em vez de você começar a desenvolver a visão para a solução. Então, em vez de focar o problema, foque a solução. É isso que Jesus começou a ensinar aos discípulos na hora que eles trouxeram o problema. Está aqui, ó. Multidão está o dia todo aqui, mestre. A hora passou. Despede todo mundo para eles irem atrás de algum lugar para comer. Essa apareceu a ideia dos discípulos. Mas Jesus disse: não, dá-lhe vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. São vocês que vão dar a eles de comer. Essa foi a diretiva da solução. Quando nós pensamos em viabilizar soluções. É assim que nós trabalhamos como líderes, como aqueles que estão cuidando de outras pessoas, como aqueles que estão cuidando da casa, como aqueles que estão cuidando do empreendimento, como aquele empreendedor que trabalha todo dia, se esforça todo dia, como o professor que está na sala de aula, como o diretor que está na direção da empresa. Todos, quando começam a trabalhar, desenvolvendo soluções, acredite no que eu vou dizer, as soluções aparecem, as soluções surgem, as opções estão diante de você. É uma primeira lição. Jesus está aqui de maneira simples, trazendo um pouco dessa sala de aula para a gente. Você faz como? Como é que você faz diante de um problema? Como é que você faz diante de uma solução? Você foge? Você esconde? Você transfere? Como é que você faz? Ou você vai procurar essa solução, ou você vai viabilizar essa solução. Outra coisa,
Mais uma lição na sala de aula de Jesus, nesse período dos pães e peixes. O verdadeiro líder não centraliza, mas delega e confia no trabalho dos liderados. Está lá, Jesus só fez o que não era possível os liderados fazer. O que os discípulos podiam fazer, Jesus não fez por eles. Isso aqui, gente, é uma lição preciosíssima. Isso aqui é um momento extraordinário. Você pensa o seguinte, tem muita coisa que você pode fazer que você quer que Jesus faça. Tem muita coisa que você tem condições de dar os primeiros passos, mas você quer ficar deitado numa rede e pedir que Deus dê jeito em tudo. E pedir que Deus resolva tudo. Quando muitas das vezes você está transferindo a tua responsabilidade para Deus. Você está fugindo, você não está fazendo certo. Não é correto o que você está fazendo. Porque você está literalmente saindo pela direita, fugindo e querendo jogar a fatura na conta de Deus. Querendo jogar o problema nas mãos de Deus sem fazer a sua parte. Aqui vem uma lição. O verdadeiro líder, você que está liderando grupos, está liderando pessoas, você que está na frente de alguma atividade, você faz o quê? Você não centraliza, você delega aquilo que é para delegar e aquilo que os outros não podem fazer, é isso aí que você faz. Jesus fez o que os discípulos não podiam fazer. Os discípulos podiam organizar a multidão. Pronto, vamos lá, organiza o pessoal, senta todo mundo, vamos separar, vamos organizar. Eles podiam fazer isso. Jesus não precisava fazer isso. Eles distribuíram os pães e peixes. Pronto, agora fazer o processo da distribuição. Eles recolheram os pedaços que sobraram contra o desperdício. É uma lição importante, não ter desperdício. Isso aqui é legal também para você aprender. Aí Jesus fez o quê? Só fez o que eles não seriam capazes de fazer, que é exatamente a multiplicação dos pães. Este é o princípio da delegação. Eles não teriam condições de fazer a multiplicação dos pães. Isso era com Cristo Jesus. E Jesus orou, depois que orou, houve a multiplicação, houve saciamento de todos, todo mundo ficou saciado, todo mundo ficou de bucho cheio, né? Estava todo mundo já satisfeito, o que sobrou foi recolhido. E tudo isso são lições para a gente. Outra coisa, Jesus não espiritualizou a fome das pessoas. Tem coisa que é um problema pontual e não é um problema espiritual. Nós não podemos espiritualizar tudo e colocar que tudo é uma questão espiritual. O problema da fome daquela multidão era um problema pontual e era orgânico, tinha a ver com o físico das pessoas. Não era por causa de uma opressão maligna, não era por causa de uma batalha espiritual, não era por causa de um conflito de ordem espiritual, não tinha nada a ver com isso. Então, Jesus não estava espiritualizando as coisas, ele estava colocando cada coisa no seu lugar. Aqui é um problema de fome. O que eu vou fazer é fazer um milagre. Eu vou multiplicar os pães. E ao multiplicar os pães, eu vou conseguir saciar uma questão orgânica, um problema de ordem física que estava ali diante dele. Outra coisa, o líder, ele sempre é eficaz no equilíbrio entre o que vejo e o que sinto. Olha o que diz, Mateus 14:14. Viu uma grande multidão e compadeceu-se dela. O grande desafio para a liderança cristã é amar o próximo como Jesus amou. Jesus não despede a multidão sem resolver o problema dela. Jesus não despede a multidão sem resolver uma questão da fome que elas estavam sentindo. Então, nós precisamos fazer esse equilíbrio. O que é que eu estou vendo? O que é que eu estou sentindo? O que é que eu estou vendo? A necessidade. O que é que eu estou sentindo? Eu estou sentindo desespero? Eu estou sentindo angústia? Como é que eu resolvo? Como é que eu equilibro isso entre o que eu estou vendo e o que eu estou sentindo? Nem sempre o que eu estou sentindo bate com o que eu vejo. Nem sempre o que eu vejo bate com o que eu estou sentindo. Então, nesse momento, você precisa botar o equilíbrio. Como é que eu coloco o equilíbrio? Com o princípio.
Qual é o princípio? Deus Todo-Poderoso faz milagres. Esse foi o princípio trabalhado aqui. Eu confio na provisão de Deus. Esse foi o princípio trabalhado aqui. Nós temos que equilibrar entre o que estamos vendo diante de uma necessidade e os sentimentos que vêm junto com isso. Para que em vez de desespero, em vez de ficarmos desnorteados, em vez de ficarmos perdidos dentro de situações críticas que vêm diante da nossa vida, nós mantemos firme a nossa convicção e manter isso como ponto de equilíbrio. Jesus olhou para a multidão e se compadeceu. E qual foi o ponto de equilíbrio? A provisão, a crença na provisão, a crença no poder do milagre, a crença em que ele iria agir, iria orar ao Pai e o alimento seria multiplicado. Entendeu? Não se perca diante do que você vê e não se perca diante do que você sente. Nem tudo que você vê é desesperador, tão quanto você sente. E nem tudo que você sente é desnorteador, o quanto que você vê. Então, qual é o equilíbrio? É a convicção. Eu equilibro as coisas que eu estou vendo com as coisas que eu sinto. Baseando-me em quê? Qual é o eixo para ancorar esse triângulo? Baseado na minha convicção. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso? Você crê na interferência de Deus na nossa realidade? Você crê na soberania divina? Você crê no poder absoluto de Deus? Você crê no cuidado e amor de Deus pelos seus? Essas crenças, elas vão sendo ancoragem para te manter equilibrado entre a necessidade daquilo que você está vendo e entre as emoções que vêm acompanhando você diante daquilo que você está sentindo. E aí você mantém o equilíbrio. Gente, tudo isso são lições que Jesus nos ensina com uma simples sala de aula. A sala de aula dos 5 pães, dos 2 peixinhos. É só um exemplo de como o Mestre Jesus sempre nos ensina. E que você deve aproveitar as oportunidades do seu dia a dia para sempre estar ensinando, compartilhando suas experiências e assim crescendo todos juntos na graça e no conhecimento de Deus. Tá bom? Por hoje é só. Obrigado pela sua companhia. Eu espero que de alguma maneira tenhamos contribuído para o teu crescimento e vamos dar continuidade à série que estamos conversando sobre qualidades inesquecíveis de um líder. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Em nome de Jesus.